Boa tarde. Queria fazer uma pergunta para você que busca a excelência, e eu creio que todos nós que estamos no caminho da espiritualidade, da busca de sermos o melhor que pudermos diante do Eterno, a excelência é algo óbvio, né? Como a própria palavra nos diz, né? Tudo que fizerdes, fazer conforme as vossas forças. Mas existe um momento em que você tem que fazer uma escolha, e nesses momentos, qual é a escolha que você faz? Zelo ou amor? Zelo pela lei ou amor pelo Eterno e pelo teu semelhante? Yeshua nos deu um exemplo bem claro quando ele curou o homem da mão mirrada e foi atacado por isso, pois ele estava curando no Shabat. Aliás, primeiro ele fez essa pergunta, primeiro ele questionou isso e depois ele curou. E ainda perguntou aos homens da lei o seguinte: qual de vocês, cujo jumento cai num buraco, e ele não vai livrá-lo no dia de Shabat, quanto mais curar uma pessoa? Essa pergunta é uma pergunta muito séria, porque às vezes o zelo pode se tornar uma desculpa para a gente não exercitar o amor verdadeiro, que é o amor colocado em ação, que é a solidariedade. Eu, como psicanalista, eu costumo sempre falar do estratagema mental que todo ser humano tem, chamado figura e fundo. Todos nós temos a tendência de escolher para nós figuras e deixar o resto no fundo, dando ao que está no fundo menos importância. Então, por exemplo, nós vemos, uma pessoa que é muito zelosa dos seus horários, mas que não se importa de ser agressivo ou de ser omisso com a sua família em função desses horários. Nós vemos, como eu já vi, uma pessoa que tinha acabado de agredir sua esposa dentro de casa, entrou à sinagoga, não estava nem um pouquinho preocupado com isso, estava preocupado porque ele estava sem kippah. E muitas vezes o próprio Yeshua falou contra isso. Ele falou que muitos dos homens da lei andavam léguas para fazer um prosélito e o tornavam ainda mais pecador do que eles mesmos. Que eles eram como sepulcros caiados, que eles coavam o mosquito e engoliam o camelo. Gente, essa questão é uma questão muito, muito, muito profunda, porque nós temos a tendência, eu costumo dizer que nós temos a tendência centrífuga. Nós temos a tendência de fazer das coisas exteriores, das coisas visíveis, das coisas mais fáceis, a nossa figura, e deixar amor, verdade e justiça, que são as coisas de centro, como o nosso fundo. Eu queria ler uma passagem aqui, está em João 13:34. Yeshua falando aos seus talmidim, ele fala o seguinte: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros ameis. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Isso é judaísmo? Sim, isso é judaísmo. Yeshua era judeu, ele foi um mestre judeu, quer vocês queiram, quer vocês não queiram. Viveu no meio dos judeus, frequentou sinagogas, fez Brit Milá, fez Bar Mitzvah. Teve muitos seguidores judeus e houve uma época na história em que a maioria dos judeus pertenciam à chamada seita, né, dos nazarenos, Netzarim, que nós fomos descobrir que os nazarenos, eles foram alcunhados de seita muito mais tarde pelos primeiros pais da Igreja Católica, e que na verdade eles eram um movimento judaico super importante. Então, o que nós vamos entender disso? O que Yeshua, um mestre judeu que ensinava preceitos judaicos e que tinha uma profundidade enorme no conhecimento da lei, porque o conhecimento dele não vinha apenas da letra, mas vinha do espírito. O que ele diz? Nós devemos ser conhecidos não pelo zelo que nós temos com a lei,
embora nós devamos ser zelosos com a lei, não pelo zelo que nós tenhamos com as nossas tarefas, mas pelo amor que nós manifestemos ao eterno e ao próximo. E com isso, ele nos deu a receita do sucesso de toda a vida espiritual, de todo o caminho da espiritualidade. Se nós não estivermos centrados no amor, se onde houver uma encruzilhada entre amor e legalismo, nós escolhermos o legalismo, o zelo puramente dito, sem amor, nós estamos indo pelo caminho errado. Nisso conhecerão que sois meus discípulos, em que vos ameis uns aos outros. E eu quero fazer essa pergunta a você hoje. Você está sendo conhecido pelo amor, pela generosidade, pelo cuidado que você tem para com o seu próximo? Ou você está sendo conhecido como aquele cara que é um estudioso da lei, estuda o tempo todo e emite julgamentos, emite conceitos, repreende todo mundo, vive com aquele na cabeça? Gente, sabe qual é o melhor antídoto para o Lashon Hará que nós vimos, que é o maior pecado de todos, assim como o estudo da Torá é a maior mitzvah de todas? É o amor. E se nós não nos enchermos de amor, do amor solidário, do amor que abraça, do amor que age, porque o amor é medido por atitude, não por palavras, não por sentimentos, mas por atitude. Se nós não nos tornarmos conhecidos pelo amor, nós teremos sim, me perdoa, errado o alvo. Então, se você é uma pessoa ressentida, vingativa, crítica, julgadora, zelosa, muito zelosa da lei, sinto te dizer, meu amigo, você errou o alvo. Agora, se você é uma pessoa amorosa, generosa, que sai do seu caminho para ajudar os outros, para dar uma carona, para levar uma comida, para dar uma palavra de amor, que dorme um pouco mais tarde para conversar com um amigo que está doente, que se preocupa realmente com o outro. Se você é uma pessoa cuja primeira preocupação é o amor e o seu próximo, no sentido de se doar, no sentido de não julgar, no sentido de receber com complacência, procurando nessa pessoa refletir os 13 atributos do Eterno, aí você está certo. Porque aí automaticamente você vai cumprir a lei, você vai ser zeloso da lei. Se você é uma pessoa que se preocupa antes de qualquer coisa com cumprir com o Shema, amar o Eterno de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder, e esse poder inclui tuas posses, aí sim você estará no caminho certo. Será que você tem preferido o zelo e se estribado no zelo? Ou você tem preferido o amor? Eu quero que você pense, eu quero que você reflita um pouco. Pergunta às pessoas ao seu redor. Qual a minha característica principal? É o amor que eu tenho ao próximo ou o zelo que eu tenho pela Torá? O zelo que eu tenho pela palavra? O zelo que eu tenho pela obra? Porque a obra de Deus, sim, pode ser o maior empecilho para a sua vida espiritual. Pode ser o maior empecilho para o seu crescimento na espiritualidade. Essa é uma reflexão que eu queria deixar com você hoje, véspera de Shabbat, porque é uma reflexão muito, muito, muito importante. A nossa alma, o nosso subconsciente, tem estratagemas através dos quais ele pode nos enganar e nos levar a seguir um caminho muito diferente do alvo, achando que a gente está fazendo a coisa certa. Shabbat Shalom.